inegável a grande influência que a cultura e suas mudanças têm sobre nós e nossa família. E infelizmente a tendência é que sejam intensas e negativas. Por isso a necessidade de encontrar um ponto de equilíbrio para que possamos viver com fé no mundo, mas sem ser do mundo, buscando nos tornar irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, no qual resplandecemos como luzeiros no mundo. A ordem de Cristo era que o Evangelho fosse pregado a toda língua, povo e nação. E com isso nos deparamos com muitas práticas culturais diferentes. E a pergunta é, como nos relacionar com elas sem perder nossos valores? A primeira verdade que devemos lembrar é que Cristo morreu por todos, em todos os lugares, e essa mensagem deve ser espalhada a todo mundo, tratando todos com respeito. Claro que não devemos ser coniventes e nem nos miscigenar com práticas contrárias à lei de Deus, mas podemos sim exaltar valores culturais positivos que não comprometem a verdade. Infelizmente, muitas concessões foram feitas ao longo da história da igreja, produzindo uma mistura de crenças pseudo-cristãs que nada tem a ver com a pureza e simplicidade dos evangelhos. Embora existam várias configurações culturais, nosso alicerce é a família. Ninguém é uma ilha e somos todos afetados pela cultura ao redor. Por isso devemos conviver em harmonia, mas rejeitando totalmente o que entra em conflito com nossa fé. Importa antes obedecer a Deus do que aos homens. Mudanças são sempre difíceis, mesmo quando previsíveis. Elas também podem ser imprevisíveis, como a morte e a doença, ou no âmbito econômico e social, ou estar relacionadas com mudanças culturais. O fato é que elas causam incertezas e ansiedade em relação ao futuro, e somente a certeza do amor de Deus, suas promessas, juntamente com a família, nos ajudam a lidar melhor e até superar esses sentimentos. A fé e os valores se transformaram em tradições, já que depois de algumas gerações, deixamos de ter o comprometimento com esses valores que os fundadores tinham. Existe diferença entre aprender uma crença e ter fé, porque ela não é algo passado por meio da genética. O relacionamento e conhecimento de Cristo é pessoal e, no fim, a salvação é definida por meio da aceitação ou rejeição individual do Evangelho. O Evangelho que nos apresenta um Cristo que morreu e ressuscitou, mostrando o amor de Deus pelos pecadores e a certeza do perdão e vida eterna. Os primeiros cristãos não eram melhores do que ninguém e eles também passaram por problemas e conflitos, mas eles entenderam a necessidade que tinham de Deus e uns dos outros. Estudavam a palavra, oravam, comiam juntos, compartilhavam e cuidavam uns dos outros. Testemunhavam e, se preciso fosse, davam a vida por essa causa e crença. Quando entendermos as boas novas e elas mudarem nossa vida, se tornarão tão boas que compartilhar será algo espontâneo e incontrolável de se fazer. Esse é o poder do Evangelho. Que a paz seja convosco.